E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 13, no Gabinete do Ministro. No programa passado, nós conversamos sobre a primeira audiência, né, que André Luiz vai ter com o ministro Clarencio, e a gente conversou que ele não conseguiu entrar sozinho, porque a norma de Clarencio lá no seu ministério é que aos pares é que entrem no gabinete para que a conversa sirva, não é? De um sirva para outro. Então ele encontra uma senhora idosa que vai entrar com ele e entra com ele realmente no gabinete. E essa senhora, como ela chegou primeiro, ela começa a relatar o problema que ela está passando. E ela vai pedir a Clarencio uma ajuda para que ela possa ajudar aos filhos que estão passando, como ela mesma coloca, eles estão vivendo exaustos e sobrecarregados de infortúnios aqui na Terra. Então, o André Luiz escuta essa irmã pedindo isso. Nós vamos começar a ler hoje do parágrafo 14º. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Não é? Então, ele não está falando isso com a intenção de condená-la, de julgá-la, não é isso, mas ele está querendo que ela reconheça como ela está emocionalmente, se realmente o pedido que ela está fazendo procede, se é justo, a conversa vai se desenrolar, a gente vai ver o que vai acontecer. O que não quer dizer que em nossas orações não deveremos pedir alguma coisa, devemos sim, a oração é louvar, pedir e agradecer. Ao nosso estado evolutivo. Ao nosso estado evolutivo, que ainda vai custar muito sair desse estágio. Então, o louvar, pedir e agradecer faz parte da nossa conversa com Deus. Sim. O problema é que no nosso estágio evolutivo nós fazemos muito mais pedir do que agradecer e louvar. E eu acho que a gente dá ordem. E também o nosso pedido, ele vai com um cunho de ordenação. A aflição toma conta do nosso coração pela falta de confiança em Deus, que nós ainda temos muito, e aí essa aflição se transforma numa questão de imposição, como a Teresa está falando. E a gente impõe a Deus alguma coisa, né? Isso que nós temos que vigiar. Não que Deus fique magoado com isso, nem Jesus, não é isso. O problema é nosso. No livro Ação e Reação, tem um capítulo em que eles vão falar de um acidente aéreo e tal, e aí no meio lá do ensinamento que os espíritos dão a André Luiz, e ele pergunta assim, a questão de fazer a oração pelas pessoas que se acidentam, que estão assim. E aí explica a questão do acidente e o guia fala com o André Luiz que aquilo já estava programado e que do acidente nem todo mundo é socorrido do mesmo jeito, depende da questão íntima de cada um, apesar de ter sido o mesmo gênero de morte, vamos dizer assim. E aí no meio do ensinamento ele pergunta assim, mas se já estava programado para isso, o que adianta a gente orar? A pergunta mais ou menos é assim: o que adianta eu orar se o problema já está a programação feita? Aí ele diz assim, ele dá um puxão de orelha no André Luiz, fala assim, não fales assim.
A oração, ela nos dá a evidência da nossa humildade perante o Criador, não é? Então, é isso que faltou ao André Luiz no umbral. Foi exatamente isso. Então, na questão de pedir, temos o direito de pedir sim, pedir emprego, pedir. No próprio livro Ação e Reação tem a questão dos espíritos ajudarem, nós vamos ver depois aqui, ajudarem um irmão que está encarnado com dificuldade, mas ele tem amigos no plano espiritual que pedem aos espíritos superiores para conseguir emprego para ele. Isso é normal, acontece. É normal acontecer, né? O pedir. Né? O que nós temos que treinar, e principalmente esse que vos fala, é na hora de pedir, mas sem ordenar. E muitas vezes o que nós pedimos já foi nos dado, só que de uma maneira diferente, não é? Às vezes não é o que nós gostaríamos. Não é? E aí ela vai expor melhor, né, o que ela quer. Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, na esfera do globo, não é? Na realidade, ela está achando que Deus não está fazendo nada certo e que os anjos da guarda de cada um dos filhos dela também não está agindo direito, porque se ela quer tomar a frente, subliminarmente ela está dizendo o quê? O anjo da guarda dos meus filhos não sabe o que fazem. Não estão tomando conta deles, saíram para tomar café e deixaram eles lá. Então, eu quero ir pessoalmente. Então, só por esse pedido, com certeza o ministro Clarencio já está entendendo que embutido nesse pedido tem uma ordem. E tem bastante orgulho, porque ela se acha superior a um anjo guardião. Porque todos nós os temos. E os nossos anjos guardiães, com certeza, são aqueles que Deus sabe que são os melhores para nos guiarem, para nos instruírem. Então, quando ela está pedindo isso, não é? Ela está pedindo com uma dose de orgulho muito grande, se achando melhor até que o próprio anjo da guarda. Imagine o que é que o Clarencio, né? Agora, nós estamos falando aqui de uma situação de uma mãe desencarnada pedindo para proteger os filhos que estão encarnados. Mas e quando é o contrário? Quando uma mãe está encarnada e os filhos desencarnaram, não é? A aflição, a angústia. Aí a pergunta seria assim, por que Deus fez isso comigo? Não é? Que é a questão da dúvida, da imposição, da falta de fé. Claro, não existe, os espíritos são claros em falar isso, que talvez não tenha dor maior do que uma mãe ter que enterrar um corpo de um filho. Mas a doutrina espírita, ela é realmente, nesse caso, então, o consolador realmente, é aquele que vem explicar, que vem dizer o porquê, que não há, vem dizer e provar, acima de tudo, né? Que não há injustiçados em maneira nenhuma, em situação nenhuma, que estamos passando por situações que nós semeamos, são aprendizados para nós, para que não cometamos erros futuramente, que inúmeras vezes já cometemos naqueles, né, determinados tipos de erros, ainda que fazemos. Então, são aprendizados. E a aflição seria talvez a mesma ou pior, ou mais ainda, né? Então, que o Espiritismo possa fazer parte da nossa meditação diária, do nosso aprendizado, para que quando aconteçam situações assim de aflição, porque ela está aflita, ela é mãe, não é? Nós possamos nos consolar com o raciocínio que o Espiritismo nos traz. Porque é o que vai acontecer com ela. O Clarencio vai explicar a ela a situação, o porquê, e, né, futuramente ela vai meditar. Ela tem até boa intenção, mas ela está querendo, de alguma maneira, interferir nas provas e nas expiações que os filhos estão passando, porque eles estão com problemas e dificuldades, né? Ou causados por eles mesmos, né? Sempre, isso é sempre, né? Por nós mesmos, na atual encarnação ou na precedente. Mas ela está querendo interferir nos desígnios divinos também. Então, é justo? Mas ela está... esse sentimento de ajuda, mas o problema é que ela quer ela mesma, ela está pulando etapas. O sentimento, né? Desequilibrado. Porque, né, a gente, na obra de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, a gente vai ver o caso de uma outra mãe,
que no livro começa como obsessora. Odília. A Odília, ela começa no livro como obsessora da família, né? Ela já está com raiva do próprio ex-marido, está com raiva da segunda esposa, já só pensa em fazer o mal, mas no desenrolar do livro, a gente vê como ela começa a entender a vida de uma outra maneira, os relacionamentos conjugais e amorosos de família de um outro prisma. E no final do livro, no capítulo 14, quando toda a trama se desenrola e todos os problemas em parte são resolvidos, até porque a encarnação deles não terminaram ainda, no caso é o Clarencio, é o próprio Clarencio. O Clarencio diz para ela que ela está habilitada a ir para uma esfera superior, porque de tanto que ela fez aquela mudança radical que Jesus fala, que o reino de Deus tem que ser tomado pela espada. Então ela tem uma mudança tão grande, não é, durante esse período em que ela era obsessora, que ela se transforma de uma maneira tão radical que ele pergunta para ela qual é o paraíso que ela pode escolher para habitar, porque ela realmente, como Jesus dizia, não quer a morte do pecador, sim a do pecado. Ela diz que ela quer voltar para a terra para ajudá-los, e o Clarencio permite, diferente do que vai acontecer aqui, porque com a Odília, durante todo o trabalho que é feito, não é, com ela e por ela para ajudar os encarnados, o marido que continua encarnado, a filha, a segunda esposa do marido, o bebezinho que a segunda esposa tem, ela realmente provou que ela vai ser um anjo lá ajudando, que não é o caso aqui da nossa amiga. A intenção é a mesma, mas as habilidades são diferentes, porque uma consegue já enxergar a família, a instituição família de uma outra maneira, muito mais clara, muito mais evoluída. E a nossa amiga aqui, ela, infelizmente, ela está numa postura de alguém de orgulho mesmo, né? Que só ela sabe o que é bom para os filhos dela, como se não fossem filhos de Deus. E sempre que nós falamos agora mesmo do raciocínio, que se fosse ao contrário, né? Se os filhos tivessem desencarnado e ela estivesse encarnada, a aflição seria talvez até maior. E sempre lembrando que, como ela mesma relatou o Clarencio, né, os desígnios do Pai são justos e amorosos. Então, vale também para a situação contrária. Se os filhos estivessem desencarnados, é desígnio do Pai. Quem dá e tira a vida é Deus. Eu posso dar o tiro em alguém, mas eu não matei. Quem dá e tira a vida é Deus. Eu apenas eu tive a intenção. Então, se quando... Você causou o escândalo. Eu causou o escândalo, você é responsável por isso, mas eu não sou responsável pela morte. Quem dá e tira a vida é Deus, porque se Deus quisesse, ele não morreria, não é? Então, se houve a desencarnação, isso principalmente, vamos falar de criança, que é o que, né, mais nos toca, o coração, foi, como ela disse aqui, o desígnio do Pai. Ela diz, mas só da boca para fora. Exatamente. Né? Então, mas temos que treinar isso para nós raciocinarmos, porque isso vai acontecer conosco de uma hora ou outra, não, talvez nessa encarnação ou nas próximas, já aconteceu e nós não aprendemos, porque são aprendizados, são ciclos. O caso que Teresa colocou da Odília, do livro da Terra e o Céu, o menino desencarnou com 5 anos, afogado numa praia. Porque na encarnação anterior ele foi um suicida, se jogou no rio para se matar. Então, então são raciocínios que nós temos que pegar para a nossa vida, dizendo sempre que Deus é justo e amoroso, sempre. Porque senão não seria Deus. Não é? Isso. Então, continuando, nós estamos no parágrafo 16.
Desejava, replicou a aflita, vamos repetir, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, na esfera do globo. São meus filhos, né? É meu filho, é eu que sei o que é melhor para eles. Ela esqueceu que antes eles eram filhos de Deus. Ai, meu Deus. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis, que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Certo. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Então, Aqui o mentor está começando a introduzir um assunto muito importante para todos nós, que é a questão da intercessão. A intercessão, ela é divina, não é? Porque Jesus intercedeu por nós a Deus várias vezes. Quando ele promete um novo Consolador à Terra, ele intercedeu a nós. Mas aí o que o Clarencio vai dizer? Que para você interceder por alguém, você tem que ter uma cota de humildade e trabalho. A humildade por quê? Você tem que saber o que pedir. Você não pode achar que é melhor do que Deus, que é melhor que o anjo guardião, que você que sabe das coisas. E de trabalho, não é? Porque o trabalho desenvolve a nossa inteligência, como a gente já viu aqui, não é isso? Desenvolve os nossos sentimentos. E aí ele pergunta para ela, mas olha só, a tua consciência não te fala nada, não? Você já é humilde? Porque, no fundo, ele quer dizer isso. Ele já viu que ela não tem humildade, porque ela quer tomar ela própria o cuidado dos filhos, como se Deus não soubesse fazer o que está fazendo. E aí, ele pergunta para ela, também fala a questão do trabalho, porque ele conhece a história pregressa dela. E a gente vai ver aqui, não é? Então, a intercessão, ela é divina. Todos nós devemos interceder uns pelos outros. Não foi por outro motivo que o próprio André Luiz está em nosso lar. A mãe dele intercedeu por ele, pedindo a Clarencio que fosse ajudá-lo, que fosse buscá-lo nas trevas. Em vários livros do André Luiz a gente vai ver isso. No livro Libertação, a Matilde, que é um espírito já muito elevado, que é a mãe do Gregório, que é um espírito muito trevoso, ela pede ao Gúbio, que é o mentor nesse livro, o benfeitor do livro Libertação, para que ele possa ajudá-la a resgatar o filho que já está em condição de ser ajudado. Mas Matilde é um espírito humilde, é um espírito trabalhador, que trabalha não só por ela, que trabalha por muitos, para ajudar a muitos. Então o Clarencio vai começar a introduzir, né, a mostrar a ela se ela tem condições realmente de receber esse tipo de ajuda que ela está pedindo, né, Marco? Não é? E ele começa, né, Teresa, falando que só no espírito de humildade e trabalho é possível a nós proteger alguém. Quer dizer, temos esse direito de proteger. Por quê? Porque na humildade do trabalho, nós engrandecemos o espírito. E aí nós ficamos equilibrados a ponto de ajudar. Porque se eu não estiver equilibrado, como é que eu vou ajudar alguém? Né? Se eu tiver com a minha consciência com as leis divinas, né, com o comportamento, como é que eu vou poder ajudar alguém? Como é que um desequilibrado ajuda o outro desequilibrado? Fica difícil, né? Cego guiando cego, como diz Jesus, e os dois caem no abismo. Nós temos aqui, para nos auxiliar mais no raciocínio dessa questão da humildade de trabalho, falando do caso do nosso Mestre Jesus. No livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel, muito bom esse livro, que ele comenta o livro dos Espíritos, o Emmanuel, ele diz assim, o título da página é Jesus e Humildade.
tá? Ela está querendo ir lá ajudar os filhos, tá? Tudo bem. E aí vamos colocar a questão de Jesus vir nos ajudar. Ele encarnou pessoalmente para nos dar exemplo. Mas é assim, então Emmanuel coloca: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude, porque ele é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia, não é? E ele fala assim: de certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhes as vicissitudes. Então ele podia mandar as suas legiões de anjos para cumprir a missão de espalhar a Boa Nova, mas ele mesmo preferiu vir, né? E aí, mais adiante, ele fala assim: atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, ele fez isso, mas todavia não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. E dá outros exemplos. Então, pegando o exemplo do nosso modelo e guia, né, é ele botando a mão na charrua, tendo condições sempre de, através disso, nos auxiliar do exemplo, que é o que o Clarencio está pedindo, vai pedir a ela aqui, que vai relatar, né? Como que você pode ajudar alguém se você não dá exemplo de ajudar outros, não é? No caso, é o meu filho, como a Teresa colocou, meu filho, que não é nosso filho, é filho de Deus, né? Está nos emprestado. Nós já tivemos inúmeros filhos, inúmeros pais e mães. Mas essa ideia nós estamos tendo agora, dessa família maior que nós temos espiritual. Então, esse exemplo de humildade e de trabalho, ele vai dar aqui. Esse assunto é um assunto mais extenso, né? Uhum. Quando ele coloca aqui: o pai criou o serviço, quer dizer, o trabalho, e a cooperação como lei que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Então, o próprio Cristo, contando a parábola do servo infiel, o mordomo infiel, em algumas traduções, ele vai falar, não é, que no final de contar a parábola, né, que o mordomo, ele subtrai lá as dívidas de alguns lá para o seu senhor, no final Jesus coloca: granjeai amigos com a riqueza das vossas iniquidades ou injustiças. Por quê? É a lei da cooperação. Você vai plantar. Quando você coopera com alguém, você está plantando simpatia nesse alguém. Esse alguém tem anjo de guarda que vai ficar agradecido. Então, qualquer serviço de intercessão, você tem que contar com muitas pessoas. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nem encarnado, nem desencarnado. A gente faz tudo? A gente não faz. A gente depende de muitos para a gente poder levantar da cama. Então, esse assunto a gente vai continuar no programa seguinte, porque nós já daqui a pouco vamos terminar. O próprio Jesus se dispôs de colaboradores, poderia ter feito tudo sozinho. Sim. Mas essa lei, a lei de cooperação. Lei de cooperação, tá? Ele coloca isso no livro Paulo Estevão, no prefácio, que claro que Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas para nos ensinar uma lei, que é a lei de cooperação, ele conquistou 12, né? Chamou 12 pessoas para trabalhar com ele. Claro que ele poderia fazer tudo sozinho. Uma das intenções com esse chamado dos 12, uma das intenções, claro, são várias que Jesus teve, tudo para o nosso bem, uma delas é nos ensinar essa lei de cooperação, que essa nossa amiga, ela ainda não aprendeu.
Então, lembrando, né, nós vamos voltar a esse assunto amanhã no programa, né? Que aí a gente vai conversar um pouquinho mais para ver se a gente aprende, né? A gente aprende, né? Essa lei. É difícil, mas também será que não é na casa impossível. Espírita, por exemplo, a gente aceita Na às vezes a opinião? Na família, então. Não, vamos lá. Nós estamos aqui a opinião que a gente precisa aceitar é colaborar, porque conversa tem muita. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.